Doutor Cláudio Basbal, bem-vindo. Não vou lhe beijar, porque eu estou com virose. Vou lhe proteger Muito disso. obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Quando a gente fala em cólica menstrual, eu acho que muita gente pensa, puxa, mas é normal, muita mulher pensa normal ter dor. É normal ou é comum? Porque é bem diferente se é normal ou se é comum, né, doutor Basbal? Olha, tudo depende da fase, depende, por exemplo, a cólica que ocorre na menina, quando ela começa a menstruar, a cólica leve, moderada, faz parte da própria função do útero. Quer dizer, o corpo não está preparado ainda para essa menstruação. Exatamente. Né? Então, o útero é um órgão oco, é um músculo. Então, os hormônios e as substâncias que são liberadas vão fazer com que o endométrio, que é o revestimento interno, seja eliminado. E com isso o útero contrai. A natureza libera substâncias para eliminar esse endométrio. Então é normal, tolerável. Às vezes um calorzinho, uma bolsa, um banho de menstruação ajuda. Agora, quando aquilo vem depois, é preciso se investigar a causa. Aí já não é normal. Quer dizer, depois das primeiras menstruações, 4, 5, 6 menstruações, começou a ter cólicas fortes, pode ser um sinal de um problema de saúde, né? Pode, sobretudo com o avançar da idade. A mocinha, 14, 15, 18, ela está mantendo. Mas quando ela vai chegando mais para frente, 20, 25, 30, e surgem dores, aí começamos a fase da investigação correta. Quer dizer, quando se tem dores leves, sim, dores que você até apertando sente que está dolorido, tudo bem. Agora, dores que acabam incapacitando essa mulher de ter uma atividade comum, isso não é normal. Não, não é normal. Por isso que eu digo, veja bem, Kátia, o que acontece? Dor. A natureza nos deu condição de... É um sinal de alarme, tá certo? Então, olha, se eu tenho dor no meu punho, não é normal. Não, alguma coisa está de errado. A natureza nos deu o quê? Sensores. Se eu vou pegar numa coisa quente, o sensor vai dizer, está quente, está frio. Retira a mão. Tira a mão, é reação natural. Agora, então não é normal ter dor, entendeu? Então a dor é um alarme, é uma luz ou amarela ou vermelha que vai nos dizendo, vê se isso está certo ou não. E que problemas de saúde a gente pode ter que essa dor seja um sinal, um alarde que a gente tem que ficar atento? Então, à medida que você sai daquilo que é considerado comum, e vamos dizer normal, que é aquela dorzinha, é preciso que haja uma orientação profissional adequada. Não podemos negligenciar. O ginecologista, mais do que outras especialidades, ele tem que conversar. A gente tem que ouvir a mulher. Aliás, eu já aprendi na minha vida, eu tenho que ouvir a mulher o tempo inteiro. Começando pela sua. Pela minha, exatamente. Sai de mim, se não. Mas como ginecologista, você tem que estar atento, conectado. Porque o profissional, ele não tem que ver na mulher um útero, ver na mulher um genital. Ele vê o conjunto. O conjunto, de uma forma holística, quem é a pessoa que está por trás dessa doença. Às vezes ela traz dor. Na verdade, é como eu digo, ela brigou com o marido, brigou com a sogra, está desempregada, está frustrada, e o tosse ou dá ziguezira na pele, ou ela tem dor, etc. O que é que ela tem? Tem dor na relação, ela está com doença? Pode até ser um sinal perigoso, que ela está com um problema, mas ela pode estar tendo dor na relação porque ela não aguenta mais o marido, por exemplo. É verdade. Isso acontece. Quer dizer, o lado emocional influencia também, né? Muito, mas não podemos descartar, né? Não. Até dizer que tem um fator emocional, você tem que conversar, olho no olho. Com a Quem é paciente, você? Né? Eu aprendi isso de um médico inglês de 2 séculos atrás, que já dizia, é tão importante conhecer a pessoa que tem a doença, quanto a doença que a pessoa tem. As duas coisas são importantes, né? Muito importante. Temos mitos e verdades. Vamos ver alguns deles? Olha, toda cólica indica o mesmo problema no organismo. Jamais, jamais. É um mito, né? Mito. E se você me permitir, é importante entender, posso mostrar aqui numa figurinha? Vejamos aqui. Isto está aqui. O que a gente tem? Isso é uma pelve. Tá. Né? Então, está aqui, você tem vagina, você tem útero, né? E eu vou abrir para ver. Tá. Aqui por dentro da vagina, você tem no fundo o útero, aqui na frente a bexiga, aqui o púbis, aqui atrás o intestino, né?
o que dói aqui dentro? Pode ter dor em todo canto. Não só aqui, não as pessoas pensam, então né? é preciso que a mulher entenda que não é só problema ginecológico que causa dor. Então, essa sua pergunta que diz qual o limite... Não, que era a pergunta... toda cólica indica o mesmo problema no organismo? Muito bem, não é mesmo problema. Não, né? Pode ser intestinal. Pode. Que durante a menstruação, os mesmos hormônios que causam uma coliquinha atingem o intestino. Pode pegar, a bexiga está com um quadro inflamatório e qualquer doença que afete aqui pode atingir qualquer parte do corpo. Por isso que é um mito. É um mito. É um mito. Tem que pesquisar a origem da dor. Próximo mito ou verdade: endometriose é causada pelo excesso de menstruação. Não é o caso. O excesso de menstruação pode ser, no caso da endometriose, já uma consequência... Um sintoma. Nem é um sintoma, é sinal, é sangramento. Quando a endometriose atinge o músculo uterino, chama-se adenomiose, ele pode sangrar mais. Mas não é por causa disso, não. Mas a mulher pode ter endometriose, mas não sangrar mais, porque esses pedacinhos do endométrio se espalharam pela região abdominal, né? Sim. E aí ela não sente esse sangue sendo eliminado pela vagina nessa quantidade mais intensa, né? Sim, porque se você tem endometriose, é foco de tecido endometrial que espalha dentro do corpo. Ele sobe pelo ovário, pode ir para qualquer lugar. Exatamente, ele sai pelas trompas, derrama, e a gente pode mostrar aqui. Olha lá. Então, você tem vagina, você tem o colo do útero, o útero, e aqui dentro vem a menstruação. Ela sai daqui, desce pelo colo, sai pela vagina. É eliminado. Muito bem. Aqui você vai ter as trompinhas que estão aqui do lado, que dá para se ver. Então, o que acontece? Desce sangue menstrual, passa pelo buraquinho da trompa, derrama dentro da barriga e vai cair, portanto, aqui dentro. E por isso, na endometriose, a doença pode espalhar por todo o corpo. Porque ela vai, esse endométrio vai grudar, Gruda. Né? E ele planta. E como ele responde, ele é endométrio daqui, que descama, seja na bexiga, seja no intestino, seja dentro do abdômen como um todo, vindo até o fígado, diafragma e tudo mais. Quer dizer, sangrou no útero, no endométrio, sangra esses pedacinhos de endometriose. Respondem por igual. Estão por fora. Agora, para concluir por que pode causar sangramento maior, é quando a endometriose infiltra o músculo uterino. Aí sim, é a adenomiose causa... Né? Exatamente. Tá. Vamos ver mais um? Vamos ver. A cólica funciona como forma de alerta do organismo. Já conversamos. Sim, verdade, né? É um alerta. Pode ser comum, normalzinho, mas pode ser uma caca que está por trás. E tem que verificar, não tem que ter medo do diagnóstico, né, gente? Nunca. Ter medo de diagnosticar vai fazer com que a sua doença progrida e que você mais tarde vai ter o comprometimento da qualidade de vida, infertilidade, enfim, como ser humano muitas vezes destrutivo quando a dor é muito intensa. Próximo, vamos ver? A infertilidade causada pela endometriose é definitiva? Graças a Deus, não. Não. Hoje se trata tratamento cirúrgico, tratamento via laparoscópica, tratamento com medicamentos. O que é importante neste quadro que você menciona é não enganar a doença. O que seria isso? Enganar a doença é o seguinte: menina que começa com dor menstrual. Ou vai num profissional que está equivocado, não investiga, não entende, não ouve, não chega a uma conclusão, ele diz: toma pílula, toma analgésico. E aí você está enganando de fato e não impedindo que a doença progrida. Quer dizer, a doença vai progredir. Pode progredir. Pode. Mesmo com... toma pílula que segura a doença. Não. Segura o sintoma. O sangramento, né, só? Né? Segura, pode parar a menstruação, mas a doença, hoje nós sabemos, as sociedades que lidam, e nós que somos profissionais que lidamos com endometriose, sabemos. A mulher não menstrua, ela aliviou a dor, mas a doença está progredindo lá dentro, levando irreversivelmente à infertilidade. E muitas vezes, dependendo em qual órgão que teve aderência, ou aderência de 2 órgãos, isso pode trazer problemas também para esses órgãos, né?
Eu comparo assim, se você pegar vísceras, dentro de... Você comprou para fazer uma buchada. Sim. E tá uma sacola cheia de víscera lá dentro. Aí você põe no congelador. Ela gruda tudo. Gruda tudo. Tenta separar. Não dá. Não dá. Num ato cirúrgico, eu quero gritar, chama o médico. Porque você não consegue ter planos cirúrgicos para tratar. Nunca deixar chegar a este nível que nós chamamos de pelve congelada. É a tragédia para o cirurgião que lida com isso. É importante não deixar evoluir a doença. E aí vem problemas que muitas vezes são inevitáveis, os sangramentos durante a cirurgia, as complicações cirúrgicas. Lesão de órgãos, disso, né? lesão de órgãos, alto risco, comprometendo bexiga, tirando pedaço de intestino, pedaço de bexiga, isso é endometriose. Agora, na cólica menstrual, é de se afastar a doença que causa e temos que ter o diagnóstico preciso, senão a gente não vai tratar adequadamente. Próximo. Dor durante contato íntimo pode ser indício de endometriose. Se ela não brigou com o marido, pode até ser. Pode, né? Não é? Ela Se pode persistir, estar né? Exatamente. Ela pode estar frustrada, ela pode estar com uma inflamação na bexiga. Pode não ter uma lubrificação suficiente. E pode estar com um problema inflamatório. Sim. Tá certo? Então, não necessariamente é isso. Ela pode estar com a doença até doença transmissível. Candidíase? Aí também. pega a vagina. Agora, dor intrapélvica com inflamação nas trompas, no próprio útero. Então, é preciso fechar o diagnóstico para tratar corretamente. Eu não vou Aí eu vou tratar com antibiótico, com anti-inflamatório, claro. E não com outras formas. Próximo. O mioma só aparece em mulheres mais velhas. Na verdade, o que é mulher velha? Hoje a mulher fica jovem começa a envelhecer após os 60, não é, Kátia? Então, com o avanço da medicina e tudo mais, né? Então, o que acontece? Menina, mocinha com mioma, existe, já vi um caso ou outro. Mas é difícil. É difícil. Ela vai crescendo. E quando a mulher vai chegando na casa dos 40, muitas... 40%, 50% pode aparecer pequenos miomas que nunca vão crescer muito. São tumores benignos. Benignos, são bolinhas de músculo que nascem dentro do músculo. Voltando ao nosso úterozinho, aqui é músculo. Tá. Se aparecer uma bolinha muscular, aqui a célula multiplica, forma uma bolinha. Essa bolinha que nasce aqui dentro pode crescer para dentro do útero, para fora do útero e alcançar dimensões. Eu já peguei úteros com 30 miomas, só um mioma era maior do que um útero. Nossa. Era uma gravidez do tamanho de 8 meses. Mas demora muito para chegar a isso, não demora? E eu já peguei. Nossa. E eu já peguei. Porque tem mulher que tem medo da cirurgia, né? É muito perigoso, medo de ir no médico. Eu, há um tempo atrás, me recordo de uma senhora diferenciada, advogada, com câncer ulcerado na mama, solteirona, e ela não queria ir ao médico, ela tinha vergonha. Ou como se ela não indo ao médico não fosse ter o problema, né? Ulcerado. Sabe o que ela passava? Talco. E piorava, né? Ulcerado. E passava... Então, você vê, e não era uma pessoa sem cultura, uma pessoa ignorante, não. Façam o exame de rotina, façam suas profilaxias, prevenção salva vidas. Essa é a conduta que eu, como médico, exercendo há mais de 50 anos, posso dizer. Nunca deixem de fazer visita de rotina. Uma vez que a mulher tem propensão a ter miomas, ela pode operar e ter outros miomas? Outros miomas, você disse bem. Porque aquele que eu tirei, eu tirei. Já era. Acabou. Né? Agora, existe uma certa tendência para que aquela fibra, geneticamente, aquelas fibrinhas queiram fazer novos miomas. Então, é importante que uma mulher, sobretudo se ela tem vários. Existem outros fatores. A mulher negra tem mais tendência, eles são mais agressivos, eles são mais frequentes. E se a mulher apresentou-se com meia dúzia de miomas, ela tem a possibilidade de, a médio prazo, 3, 4, 5 anos, começar aqueles miominhas que estavam escondidos, eles foram crescendo com o correr do tempo. Então tem que ficar atenta e depois ficar repetindo os exames conforme a orientação do médico, né? Exatamente. Vamos ver mais um mito, é verdade? Então aqui mito. É mito, porque gente. na verdade mulher de 30, 35 não é velha.
O próximo, cistos ovarianos são causados por desequilíbrio hormonal. Pode ser? Pode. De alguma maneira, sim, porque aqui, na realidade, o cisto pode causar a consequência, por compressão, mudar o jeitão do ovário, porque ele está sendo comprimido. Os cistos ovarianos vêm por estímulo que eles recebem da hipófise. Então vai estimulando, e o folículo muitas vezes depende do cisto. Existem cistos benignos, cistos malignos. Isso é muito importante diagnosticar qual é a origem desse cisto. Para saber qual é o tratamento mais indicado. Porque os ovários são os laboratórios, eles fabricam o hormônio. Há uma inter-relação muito grande. Né? Agora, em relação aos tratamentos para quem tem cólicas intensas. Hoje em dia a medicina, mais do que nunca, né? A cada dia tem novas oportunidades. Não tem que ficar sentindo dor, né, doutor Basbal? Não tem que ficar sentindo dor, como já falamos. É um alarme, nós temos os recursos, mas é preciso, primeiro, não tratar só o sintoma. Diagnosticar a origem, esclarecendo como é que isso está causando dor e ir atacar. Não adianta eu dar analgésico ou anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios modernos são excelentes para tratar, sim, a dor menstrual comum. Podem melhorar o sangramento, mas o mais importante é que seja feito um bom diagnóstico e que seja indicado o tratamento correto. Se for dor comum, trata com remedinho simples, calor, exercício, muito bem. Outros medicamentos e vai aumentando a intensidade do tratamento. De qualquer forma, eu diria que você tem desde aquilo que é tolerável até a dor insuportável, incapacitante, que compromete a vida pessoal, familiar, conjugal, profissional de uma mulher quando as dores são de alta intensidade. Ela perde qualidade de vida, né, doutor Basbal? Totalmente. Tem jeito, né? Se isola socialmente. Eu tenho tido uma experiência dramática. Eu gostaria até de dizer... Existe uma frase que foi muito comovente para mim, que foi uma moça que ela estava com tanta dor, ela sofria tanto, era negligenciada no trabalho, as pessoas diziam, não, esquece. É mal-humorada, né? Não, você imagina, ela está fazendo isso que ela quer faltar ao trabalho. Perdeu o namorado, não conseguia ter vida sexual, estava se acabando. E ela disse, e eu anotei aqui, porque as pessoas diziam, esquece. E ela disse, escreveu, esquecer das dores, se eu acordo com elas, eu estou assim hoje, dói tudo, o coração, a alma, a esperança de viver, é assim. E é assim que a gente tem que mudar quando a gente sente dores e não aceitar, né, doutor Basbal? Diagnosticar, tratar corretamente e o médico atento, ele tem que conversar, perceber a história, e ir no foco de uma maneira bem absoluta com conhecimento. Se não conhece, manda para quem conhece. Olha, vou passar para vocês os contatos do Dr. Cláudio Basbal. Tem o site que é o www.claudiobasbaum. Basbaum, gente, é B-A-S-B-A-U-M, tá? .med.br. Lá tem as informações todas, tem várias matérias. Entra que você vai gostar bastante. Eu espero mais vezes. Obrigada, viu, doutor? Foi uma alegria estar com você. Toda Obrigado. minha sempre.